Boa tarde, galera do Entre Linhas, todo mundo que já é inscrito do canal, todo mundo que está chegando agora. Nosso muito obrigado. Já pedimos a você que deixe o seu like, ou você que ainda não é inscrito no canal Entre Linhas ainda, aqui, rapaziada, para quem não conhece ainda, a resenha é totalmente clubista, tá? Então as nossas lives estão de segunda e quinta-feira e a gente faz os vídeos aí pré-jogo, pós-jogo e mantém vocês informados aí sobre os quatro grandes de São Paulo, tá? Pessoal, para quem não me conhece ainda, ou para quem já me conhece novamente, o Orelha Verde, né? Sou representante do Palmeiras aqui no canal Entre Linhas e estou aqui para falar com vocês sobre a excelente, espetacular e maravilhosa vitória ontem da Sociedade Esportiva Palmeiras sobre o Santos, tá? Para quem não acompanhou o jogo, a gente vai trazer um pouquinho aí das estatísticas. Para quem pôde assistir o jogo, deixa o seu comentário se você concorda, se você não concorda com o que eu vou falar aqui para vocês. É rápido, é uma análise breve sobre, sim, o jogo do Palmeiras ontem, mais ou menos aí 10 minutos para a gente bater esse papo aqui. Eu estou aqui com o meu cafezinho para a gente falar um pouquinho sobre essa excelente vitória do Palmeiras, beleza? Só um reforço, pessoal, a gente está com uma campanha de chegar até 1.000 inscritos até o final do ano, tá? Então, se você ainda não está inscrito no canal, legal, já se inscreve. E para você que é inscrito no canal, já compartilha com seus parceiros também. Para quê? No final do ano a gente vai dar uma camisa oficial do seu time, tá? Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, ou caso você seja representante aí de outro time, torcedor de outro time, também fica a sua escolha, tá? A gente encaminha até a sua casa, você não precisa pagar nada por isso. Basta que você se inscreva aí no nosso canal, já ativa o sininho também para os próximos vídeos. Bom, vamos começar, né? Falar sobre o jogo do Palmeiras ontem. Que vitória, né? Que noite mágica, mais uma noite mágica de Abel Ferreira dentro do Allianz Parque. Não tem como começar esse vídeo sem falar sobre, obviamente, a escalação do Palmeiras, né? A escalação do Palmeiras surpreendeu ali algumas pessoas que queriam propriamente o Alan na escalação inicial, o que não aconteceu. Nós tivemos ali no meio para frente o próprio Maurício e o Sousa, né? Completando com o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Tá? E muito foi questionado sobre isso. Tal. Depois o Abel falou na entrevista, né, no pós-jornada coletiva, que o Alan ele ficou 3 dias sem treinar propriamente, né, 3 dias sem treinar ali pós-jogo da LDU, e contra o Juventude nem foi relacionado, e nesse último jogo ainda não estava 100% para aguentar os 90 minutos. Né? Mas uma expectativa que eu tinha, que eu trouxe para a live ontem, foi que realmente o Alan entraria no segundo tempo, já com o time do Santos um pouco mais desgastado, e foi o que aconteceu. Ele entrou no segundo tempo, colocou ritmo no jogo, junto com o próprio Felipe Anderson, junto com o próprio Sousa, e trouxe, sim, aí mais tranquilidade para o Palmeiras na reta final. Começando o jogo, rapaziada, o Palmeiras começou muito bem o jogo, né? Vamos colocar os primeiros 25 minutos, e aí eu falo com toda certeza, foi uma superioridade do Palmeiras em todos os aspectos. Finalizações, escanteios, lances, oportunidades de gol, né? E depois o jogo deu uma equilibrada, né? Ali no meio do primeiro tempo para o final, deu uma equilibrada. O Santos saiu mais para o jogo, tentou buscar ali algumas situações também de gol. E aí, claro, o jogo se torna mais parelho. Mas o Palmeiras muito bem no primeiro tempo, né? Como eu falei, predominando em todas as estatísticas, predominando em oportunidades criadas. O Brasão, já no primeiro tempo, né? No segundo tempo a gente vai falar um pouquinho, mas no segundo tempo ele foi melhor ainda, né? Mas no primeiro tempo ele já fez algumas boas defesas, chute do Vitor Roque, chute do Flaco Lopes, entre outros lances que o Palmeiras criou. No final do primeiro tempo ali, o Flaco Lopes teve uma oportunidade claríssima de abrir o placar, mas acabou desperdiçando, né? Driblou o Brasão, precisava, né? Tirar o Brasão da frente para fazer o gol, de fato, ontem, né? Foi o que o Vitor Roque fez no primeiro gol. E ele tirou o Brasão ali da situação, mas acabou, infelizmente, ali chutando um pouco mais fraco ali, e o Zé Ivaldo chegou ali para cortar. Mas foi uma chance claríssima que o Palmeiras teve no primeiro tempo. O Santos não teve nenhuma chance clara, tão clara e manifesta assim de gol no primeiro tempo. Então, o Palmeiras começou bem e terminou melhor o primeiro tempo. Aí vamos para o segundo tempo, né? No segundo tempo, o Palmeiras volta da mesma forma, mesma intensidade. O próprio Maurício, que muitos criticaram aí na escalação, no primeiro tempo foi um dos melhores jogadores do Palmeiras, né? Principalmente ali até os 25 minutos, quando o time estava, de fato, pressionando a equipe do Santos, tá? E aí, quando a gente vai para o segundo tempo, o Palmeiras volta com a mesma intensidade, já busca logo de cara o gol, e aí sim aparece o fator Brasão. Né? O Brasão, em estatísticas, como vocês podem ver aqui embaixo, ele foi escolhido como o melhor em campo, salvo engano, 9.1 pelo SofaScore.
Então ele traz aí essa segurança para a zaga santista, que é uma zaga, na teoria e na prática também, fraca, né? É uma zaga que oferece muitos espaços, né? E aí o Palmeiras conseguiu criar diversas oportunidades. Defesaça que ele fez na cabeçada do Bruno Fux, outra defesa que aí já foi mais em cima dele do próprio Vitor Roque, do Flaco Lopes. Então, o Palmeiras tentando criar ali e parecia que não ia sair o gol. E é aquela velha e boa parmeirada, né? O gol não sai, o gol não sai, o gol não sai. Uma hora o Palmeiras toma o gol e perde o jogo. O que, graças a Deus, nos últimos anos não vem acontecendo. O Palmeiras faz um gol, né? Pelo contrário. O Palmeiras ganha ali numa disputa de meio campo, né? Na intermediária da zaga ali, a bola sobra para o Flaco Lopes, ele divide ali com o Zé Ivaldo, ganha e solta para o Vitor Roque, aí sim conseguir abrir o placar ali para o Palmeiras já aos 20 minutos do segundo tempo. E isso decretou ali, obviamente, a vitória do Palmeiras, né? Não na tranquilidade de se jogar com 1-0, mas a gente sabe que o time do Santos também, principalmente pós-mexidas, é um time que se torna muito mais vulnerável, né? Então isso acabou acontecendo. E o Palmeiras, pelo contrário, o Palmeiras tinha Felipe Anderson no banco, que entrou, Rafael Veiga, que entrou, o próprio Alan, que entrou também. Depois o Palmeiras teve mais mexidas no final, como o próprio Giai também entrou, mas aí já estava aos 41, 42 segundos, que não fez tanta diferença. O Palmeiras vem ali na etapa final com muitos espaços, né? Teve bola na trave do Alan, teve situações claríssimas de gol ali com o próprio Felipe Anderson, que vinha muito bem pela esquerda e acabou não aproveitando. No gol do Vitor Roque, o mais interessante de se analisar é a saída do Brasão, né? Que houve ontem, por exemplo, ele saiu muito mal. Na verdade, ele saiu corretamente. Ele saiu no domínio do Vitor Roque. Só que o Vitor Roque, e também isso conta muito com a boa fase do Vitor Roque, né? Ele acabou dominando a bola ali de uma forma meio que errada e a bola se adiantou para ele fazer o gol. Tá? Então o Brasão ele saiu no domínio do Vitor Roque, ele acabou perdendo ali o espaço, né, a dimensão do campo, justamente por conta desse domínio um pouco mais aprofundado do Vitor Roque, que trouxe ali a facilidade de fazer o gol. Já no segundo gol, pessoal, antes de falar, abrindo esse espaço para o segundo gol, queria falar da mexida do Abel Ferreira. Tá? Quando ele tira o Emiliano, né, e coloca o Rafael Veiga, o primeiro pensamento ele vai recuar o Andréas, o Emiliano, o Rafael Veiga vai fazer ali a segunda volância, né? E vai municiar o próprio Alan, o Flaco, o Vitor Roque, o Felipe Anderson. Mas não foi o que aconteceu, né? O meu primeiro pensamento foi, ou ele vai trazer o Piquerez para jogar na volância, ou ele vai trazer o próprio Kelvin. E aí o segundo gol acontece dessa forma, né? O Kelvin disputa uma bola no meio do campo, ganha essa bola, a bola sobra para o Rafael Veiga, e o Rafael Veiga com enorme precisão e enorme tranquilidade, né, acha o Vitor Roque ali na cara do Brasil. E o Vitor Roque aí a gente não tem o que falar, né? O Vitor Roque dá um tapa por cima do Gabriel Brazão com uma extrema facilidade, com uma extrema tranquilidade e com uma extrema qualidade, né? Para quem viu na nossa página, por exemplo, do Instagram e todo o próprio YouTube, o gol por trás da câmera, você nota que a bola ela dá um kick e ela faz a curva, né? Se ele não tivesse colocado essa curva ali de pé esquerdo, talvez a bola não entrasse, bateria na trave e tudo mais, tá? Então, muita tranquilidade nesse segundo gol por parte do Palmeiras, né? Reforçando, né? Mais uma mexida extremamente inteligente do nosso técnico Abel Ferreira, que traz sim o Kelvin para o meio, faz ali, né? Quando o Palmeiras tinha que marcar quem fazia a lateral direita, entre aspas, era o próprio Alan. Então, o Piquerez fechava pela esquerda e o Alan trazia ali para a direita. E o Kelvin fazia essa marcação ali no meio-campo. E foi assim que saiu o segundo gol, foi assim que se criou a oportunidade para o segundo gol. Um ponto interessante também, o Vitor Roque se colocava muito em posicionamento anteriormente, né? Agora parece que a boa fase também ajudou, a seleção brasileira agora, né, na próxima data FIFA, ele se coloca muito melhor, né? Então ele espera o momento exato para sair em disparada, recebe a bola do Rafael Veiga e com enorme felicidade faz esse segundo gol, tá? Então, assim, uma vitória espetacular do Palmeiras. Foi o melhor jogo do Palmeiras no ano? Não, não foi o melhor jogo, nós sabemos disso. Mas sim, que foi um jogo de muita eficiência, um jogo de muita tranquilidade tática do time do Palmeiras. O Palmeiras não sofreu, né? O Santos até fez um gol lá no final, mas estava bem impedido, o tal do Tassiano, né? E claro, a supremacia do elenco do Palmeiras com relação ao do Santos demonstrou isso, principalmente do segundo tempo, né? Quando o Palmeiras pode fazer mexidas e buscar sim o resultado, e o Santos, pelo contrário, o Santos coloca alguns jogadores dentro de campo que a gente sabe que tem uma certa deficiência técnica.
Vamos falar bem da verdade? Ontem eu falei na live, na segunda-feira eu falei na live. Se não fosse o Gabriel Brazão, eu tinha acertado o placar. Era para ser uns 4-0, tá? Para o Palmeiras ontem, uma noite bem tranquila. Não foi isso que aconteceu, mas sim saímos com os 3 pontos. E esses 3 pontos, né, rapaziada, trazem aí uma tranquilidade maior no Campeonato Brasileiro para as rodadas finais, justamente porque nesse momento o Palmeiras abre 3 pontos para a equipe do Flamengo, né? E, além disso, o Palmeiras tem 2 vitórias a mais que o Flamengo. Não tem mais confrontos diretos. Claro que no final do ano a gente sabe que o calendário pode atrapalhar o Palmeiras justamente por conta desses 3 últimos jogos serem fora de casa, né, com essa alteração aí da CBF, mas o Palmeiras agora tem uma pequenina gordura, né? Uma gordura de 3 pontos, mais uma gordura de 2 vitórias sobre o time do Flamengo. Tá bom? Então, um pouquinho do nosso jogo, um pouquinho do nosso pós-jogo. Agora vamos para as notas, tá? A gente tem o costume aqui no canal Entre Linhas de dar as notas. Mas antes disso, pessoal, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, participa conosco, lives de segunda e quinta-feira, tá? Então deixa seu nome lá, no final do ano, batendo 1.000 inscritos, pessoal, você tem a oportunidade de ganhar uma camisa oficial do seu time. E o que é muito interessante, tá? Normalmente esses sorteios são de 1 em 1 milhão, né? Uma possibilidade em 1 milhão. Você vai ter a chance de ganhar entre 1.000 pessoas, ou seja, o seu comentário vai valer muito. A gente vai colocar o seu nome no sorteio, vamos transmitir o sorteio ao vivo, tá? E você pode ganhar sim essa camisa oficial do seu time, tá bom? Pegando aqui a escalação do Palmeiras, pessoal, para a gente finalizar aqui o nosso pós-jogo, já falamos um pouquinho aqui sobre como foi ontem essa vitória brilhante da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Então vou trazer aqui rapidamente na minha opinião, tá? Aí você pode discordar no comentário, você pode no seu comentário, você pode concordar no seu comentário, não tem problema. A gente está aqui para debater e você está aqui para participar conosco também, tá? Então, Carlos Miguel, nem nota 8, tá? Por quê? Não foi tão exigido, mas quando foi exigido, agiu com extrema tranquilidade. Teve uma pequena falha, tá? Por isso que não nota 9, nota 10, até porque ele não foi tão exigido, mas teve uma falha assim que ele sai do gol muito mal, dá um tapa ali para o meio da área e o Vitor Hugo, se eu não me engano, do Santos quase faz um golaço de bicicleta. O Gustavo Gomes tirou em cima da linha, tá? Kelvin, 7,5. Então, Kelvin, ele nem foi tão bem no ataque, nem tão bem na defesa, mas é um jogador que ele não oscila, né? Ele não que ele não foi bem no ataque, ele não apoiou tanto como ele tem o costume de apoiar, tá? Acho que muito também pela formação do próprio Santos, tá? Então eu vou de Kelvin 7,5 justamente pela tranquilidade do segundo gol, onde ele ganha a bola no meio-campo com total soberania. Gomes, nota 8 para o Gomes, ontem muito firme, como sempre, o nosso xerife. Um dos, para mim, obviamente, o maior zagueiro da história do Palmeiras, que eu vi jogar, né? Bruno Fux, nota 9. Para mim, o Bruno Fux novamente impecável ontem, tá? E novamente muito bem, tanto nos desarmes quanto na saída de bola. Deixa eu tomar um café aqui para molhar as palavras, pessoal. Tá bom? Seguindo, Piquerez. Piquerez ontem teve uma atuação razoável, né? Não atrapalhou o time na zaga e muito menos chegou muito bem no ataque, né? Não foi aquele Piquerez que nós estamos acostumados, tá? Então eu vou dar nota 7,5 para ele. Emiliano Martinez, por que 7 para o Emiliano Martinez, pessoal? Eu acho que no primeiro tempo, principalmente, o Palmeiras estava dando muito espaço para o Santos ali no setor do Emiliano, tá? A gente sabe que o Aníbal marca melhor que o Emiliano Martinez, mas ontem o Aníbal estava suspenso. Então, ali no meio-campo, na meiuca ali, o Santos estava conseguindo chegar com muita tranquilidade. Com o Robinho Júnior, com o próprio Zé Rafael, tá? Então, acho que faltou um pouco de aproximação ali do Emiliano, mas não comprometeu, nota 7. Andréas, 8,5. Andréas, para mim, novamente, fenomenal. Um baita de um jogador que o Palmeiras trouxe, se adaptou muito rápido à equipe do Abel Ferreira e tá ali dominando o meio-campo do Palmeiras, tá? Maurício, 7,5. Como eu falei, começou bem o jogo o Maurício, né? Dando 2 chutes no gol, obrigando o Gabriel Brazão a fazer 2 defesas, depois caiu um pouco, então vou de nota 7,5. O Sosa, pouco apareceu ontem o Sosa, né? Então vou ficar de nota 6,5 para o Sosa, tá? Não criou grandes oportunidades para o Palmeiras, que era um dos deveres dele, obviamente. Vitor Roque, 9,5 para não dar 10, tá? Acho que o Vitor Roque pecou um pouquinho nas finalizações, mas obviamente não apaga o brilhantismo que ele vem tendo nos últimos jogos e ontem novamente, né? 2 baita golaços, né? O primeiro gol numa tranquilidade ali de dominar a bola, ver o Brazão saindo e dar o tapa pro gol, e o segundo gol espetacular, com aquele toquinho por cima que fez aí o Allianz Parque tremer.
Flaco, nota 9. O Flaco ontem também pecou um pouquinho nas finalizações, né? Acho que estava um pouquinho ansioso para fazer o gol. E uma coisa que eu comentei ontem é que o Flaco toda hora ele tenta achar o Vitor Roque, né? Mesmo quando tem outras oportunidades. Teve um lance que ele chegou ali na entrada da área e ele poderia ter rolado para o Maurício, por exemplo, bater para o gol, né? E ele acabou tentando achar o Vitor Roque desperdiçando. Mas eu vou de nota 9. Nota 9 por quê? Justamente pela assistência que ele deu para o Vitor Roque. Se a gente pegar o Flaco de 6 meses atrás, nunca que ele ia dar uma assistência daquela. E a assistência dele foi de quem conhece de fato o que está fazendo, né? Deu tapa no momento certo, pegando o Vitor Roque em condição totalmente legal e foi de uma suprema categoria, tá? Felipe, agora vamos para os que entraram, né? Felipe Anderson, vou de nota 7, entrou, não comprometeu em nada, né? Principalmente na marcação, mas também pouco criou ali no ataque, tá? O Alan, já nota 8, tá? O Alan vem muito bem, né? Numa crescente, isso faz, claro, total sentido com o próprio Abel Ferreira, como gestor de pessoas, que o Abel Ferreira é e também é, né? Falou pouco do Alan ontem no pós-jogo, na coletiva, né? Justamente porque ele falou, não vou falar do Alan, não, tal, já falei muito no último jogo, né? E aí ele deixou o Alan ontem escanteado, podemos assim dizer, entre aspas, tá? Mas o Alan entrou bem novamente, né? Criando boas oportunidades. Ele deu um balaço pro gol, que a bola bateu na trave, era um puta de um golaço do nosso menino Alan, tá? Então, nota 8 para ele. E o Veiga também nota 8, tá? Justamente por quê? Por conta da assistência do segundo gol, né? O Veiga que não foi tão bem contra a LDU, lá em Lima, né? No Equador, mas quando veio para São Paulo, ele basicamente definiu a nossa classificação. Ontem entrou bem novamente, né, ali no meio-campo, um pouco apagado, mas justamente na hora que precisou. Que ele achasse aquelas bolas do Veiga do Antigo Testamento, ele estava ali, né? Colocou a bola perfeitamente para o Vitor Roque, novamente, assim como o Flaco, de uma precisão impecável para não pegá-lo em impedimento e trouxe o segundo gol aí para o Palmeiras com uma tranquilidade muito considerável, tá? Facundo e Giai, que entraram depois dos 40 minutos, pessoal, não me leve a mal, mas sem nota alguma, tá? Esses daí acabaram não tendo tempo ali de tempo hábil para uma nota, então a gente deixa eles totalmente sem nota, tá? E o Abel Ferreira, nota 9, né? Pela escalação, pelas mudanças no time e principalmente pela mentalidade, né? O Palmeiras vem da LDU, passa para o jogo contra o Juventude e nesse jogo contra o Juventude, como eu comentei também em live, o Palmeiras poderia ter dado uma murchada ali, mas não, o Palmeiras estava muito bem no jogo, foi muito bem no jogo, né? Sofreu um pouco ali no final, tal, quando perdeu o ritmo de fato, mas a mentalidade do Abel é sempre essa, né, cara? É 24 horas quando perde, é 24 horas quando ganha, para se comemorar ou para se lamentar e vamos para o trabalho, né, cara? E assim foi ontem novamente. Palmeiras irretocável ontem, tá? E Abel Ferreira novamente, nota 9, tá bom? Pessoal, essas foram as notas aqui as minhas notas, né, do Orelha Verde que vos fala, tá? E a gente traz aí uma expectativa para o próximo jogo agora, né? Palmeiras joga domingo às 8h30 em Mirassol contra o Mirassol, tá? Mirassol que vem muito bem no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Mirassol é uma surpresa muito grata, podemos assim dizer, no Campeonato Brasileiro de 2025, né? Hoje está ali na 4ª colocação e perdeu para o Fluminense essa semana, né? Então perdeu para o Fluminense, acabando ali. Vou te falar bem na real, se fosse o Mirassol, que a gente esperava o Mirassol no começo do ano, não seria uma surpresa perder para o Fluminense no Rio de Janeiro. Mas o Mirassol que vinha atuando nos últimos jogos, sim, a gente esperava que o Mirassol pelo menos empatasse com o Fluminense, o que não aconteceu, tá? Isso é muito bom para o Palmeiras, né? Positivo, porque mostra que o Mirassol, com um elenco mais enxuto, acaba tendo algumas deficiências físicas nesse final de temporada. São muitos jogos, né? É uma constância muito grande, tá? E os times, como o Palmeiras, como o Flamengo, agora descansam, né? Porque o Palmeiras e o Flamengo só jogam dia 29 de novembro. Então, o Palmeiras e o Flamengo, propriamente, que brigam pela liderança do Campeonato Brasileiro, pelo título, junto com o Cruzeiro, obviamente, que não pode deixar de falar, agora tem alguns tempos aí, alguns dias de descanso, como o Mirassol tem, como o Corinthians tem, como o São Paulo tem, como o Cruzeiro tem, tá? Esses times que estão brigando ali da parte de cima da tabela, tá? E o Mirassol agora traz aí essa deficiência um pouco física, o que pode nos favorecer. Outro ponto, né? Palmeiras jogando 8h30 em Mirassol é muito bom,
Por quê? Mirassol é uma cidade, para quem não conhece, é no interior de São Paulo, é uma cidade muito quente. Então, se esse jogo fosse 4 horas, cara, o Palmeiras ia sentir muito, que o Mirassol está mais acostumado. Então, o jogo 8h30 também traz aí uma tranquilidade, tá bom? Que a gente tenha o conhecimento, por enquanto, sem lesionados, sem suspensos, o Palmeiras vai com o time completo e força máxima para esse jogo. Beleza, pessoal? Aqui quem vos falou um pouquinho desse jogo, desse pós-jogo, dessa vitória extremamente importante da Sociedade Esportiva Palmeiras foi o Orelha Verde. Quem conhece, eu sou palmeirense aí desde 1990, tá? Tô com os meus 35 anos aí de Palmeiras, sou fanático, mas também amo futebol, né? Então a gente sempre vai falar um pouquinho aqui com vocês de um pré-jogo, de um pós-jogo, trazendo as nossas expectativas e também as realidades do que já aconteceu. Concordou? Deixa no comentário. Não concordou? Também deixa no comentário. A gente debate nas próximas lives e conversa com você, nosso querido inscrito do Entre Linhas. Beleza, pessoal? Não se esqueçam, tá? 1.000 inscritos até o final do ano. Uma peita aí para vocês passarem o ano novo lindos, maravilhosos com a peita do seu time. Ok? Um grande abraço a todos que vocês nos acompanham. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo jogo, domingão, Palmeiras e Mirassol em Mirassol e avante palestra.